uma das mais importantes composições de um veículo é o sistema de direção. É isso mesmo, quando ele está em ótimo estado, reduz muitos riscos aí, principalmente em curvas mais acentuadas. E às vezes, por falta de uma manutenção preventiva no carro, acontecem acidentes nas estradas e até mesmo nas cidades. E aí vem aquela pergunta: quem foi o pivô da roda ter caído? Então nós vamos mostrar muitos componentes aqui da suspensão e um deles, o provável pivô de tudo, tá? Vamos mostrar pelo menos 2 componentes aqui da suspensão e um deles pode ser o pivô dessa nossa conversa. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é o Miguel Faria, que tá a postos aqui nesta manhã de quarta-feira, chuvosa em Uberaba e região, muito gostosa por sinal. E aí, esses 2 componentes aqui são fundamentais, em especial nesse período, não é isso mesmo, Miguel? Bom dia. Bom dia, meu amigo Edson Santana, um grande abraço também de Oliveira. Nós estamos aqui ao vivo na Rádio Sete Colinas, uma manhã maravilhosa, né, com a chuvinha gostosa, né? E vamos dar aqui dicas automotivas para você ouvir na Rádio Sete Colinas, conhecer um pouquinho do seu carro, conhecer sobre mecânica, né? Até para você conversar com o seu mecânico na revisão preventiva e pedir para olhar aqueles equipamentos essenciais, né, para evitar problemas e acidentes. Agora, para quem vai pegar a estrada, vai fazer uma viagem pertinho, viagem longa, tem que estar muito atento ao seu carro, né? Que é uma ferramenta de trabalho para a gente curtir, trabalhar e fazer as nossas festas de final de ano, né, Edson? E a gente sempre fala da prevenção porque a preventiva, né, Miguel? Ela é primeiro segurança. Claro. Para você, para sua família, para quem está no veículo com você, para quem está dividindo a estrada com você, e é economia no bolso também, não é isso mesmo? Claro, quando você faz a manutenção preventiva, você evita problemas futuros, né? Porque às vezes uma buchinha com defeito, ela faz com que vários componentes se deteriorizam com mais facilidade. Você pode se perder um pneu, às vezes uma bucha, né, que está mal encaixada, mal colocada, até deslocada, e começa a comer pneu. Então, você pode evitar acidentes e com certeza também economizar dinheiro, né? Isso é o que a gente sempre fala aqui no programa. A preventiva é mais barata do que a manutenção corretiva. Bom, Miguel, agora nós temos 2 elementos aí fundamentais dentro desse processo todo, que a gente falou de segurança, que envolve aí a direção e a condução do veículo, que devem e merecem e devem passar por essa preventiva, não é mesmo? Com certeza. Hoje vamos falar literalmente sobre o pivô, né, e o terminal de direção, né? E vou falar da importância desses 2 componentes que fazem a ligação das rodas do veículo ao sistema de direção e de suspensão, viu, Edson? Esse é o tema de hoje. Vamos a ele então, Miguel. Vamos lá, gente. Essas 2 pecinhas trabalham em conjunto, né, para fazer com que a suspensão funcione corretamente, né? Elas são importantes porque afetam diretamente ao dirigir o veículo, né? Para você ter a segurança ao dirigir. Agora, muita gente não sabe qual que é a diferença entre um pivô e um terminal de direção, né? Vamos falar agora dessas 2 pecinhas que são muito importantes. Elas trabalham quase no mesmo sentido. Elas têm um pino nelas, né? E tem um êmbolo por dentro, que é uma bucha de aço, né? Que ela movimenta, tem alguns movimentos que ela faz. Agora vamos lá, o que é pivô, gente? Muitos perguntam, quem foi o pivô do problema da suspensão e a roda ter caído? Tá falando agora há pouco esse trocadilho? Gente, sim, um pivô, se o pivô romper do local da bandeja, né, que faz parte da suspensão, ele liga o conjunto da suspensão ao chassi, literalmente a roda pode cair. E já aconteceu acidentes graves nas estradas, porque um pivô se soltou. Mas ele já estava dando dica, tá, gente? Estava com a folga, estava com problema e a pessoa não trocou. E numa curva, deu uma frenagem, esse pivô se soltou e aconteceu esse grave problema, né? Então, pessoal, o pivô, ele é responsável para juntar a suspensão ao chassi, ele faz esse elo de ligação, né? E suportar o peso do carro também. Existem vários tipos de pivôs, pivô de direção mecânica, hidráulica, alguns tem esquerdo, tem direito, tem alguns carros até mais antigos, tem os mais novos, tem 2 pivôs em cada roda, 2 superior e 2 inferior na roda dianteira. Olha que interessante. Para quê? Para dar mais estabilidade no carro e segurar o peso do carro. E aí, falando sobre essa parte de suspensão, tem também o terminal. O que é o terminal, gente? Ele é ligado à articulação que vai ligar da caixa de direção. Às vezes você está movimentando, tem uma folga na direção, e é esse terminal que faz essa junção. Ele tem movimentos angulares para que tenha uma performance boa. Quando você está dirigindo, quando você girou um pouco o volante,
o carro tem que girar naquela proporção. E às vezes tem aquela folga grande, não é folga na caixa de direção, e sim no terminal de direção, que ela tem a função para transmitir o movimento do volante, né? Girou a roda, mudando a direção. Então, do mesmo modo que do pivô, existe no mercado tanto direção hidráulica como direção mecânica, né, gente? E aí, como que funciona esse pivô? Assim como eu disse, o pivô e o terminal, eles são componentes de metais, tá? O pivô é fixado na bandeja e a função é ligar literalmente o chassi do carro ao carro e ao telescópio. Então, ele faz essa ligação do cubo de roda e também na manga de eixo. Então, o carro está preso nesse pivô, o peso todo do carro. Olha a responsabilidade de nós, motoristas, né? Fazemos a manutenção preventiva e perguntamos ao mecânico, como que está o pivô do meu carro, né? O pivô está perfeito, o terminal de direção que é rosqueado nessa terminal axial está com folga, eu posso dirigir tranquilo na estrada, em caso tem algo na pista e eu preciso fazer um deslocamento rápido, a direção vai responder rapidamente e é o terminal de direção que vai auxiliar nesse detalhe. E quais são os principais defeitos que podem acontecer, gente? Eles vão dando sinais aos poucos, eles vão desgastando aos poucos, né? E vai fazendo com que os pneus também comecem a ter desgaste. Um pivô que está mal acoplado ou um terminal de direção faz também o desgaste irregular de pneu. E quanto o pneu está caro, né? Com esse aumento do combustível, do petróleo, todos os equipamentos de borracha subiram, inclusive lubrificantes, e o pneu subiu muito. Então, nesse momento, pessoal, é importante você fazer essa manutenção preventiva para não precisar trocar esse problema. Então, quando tem uma folga no pivô, uma folga em excesso, você pode, além de desprender a roda, né, ter desgaste da suspensão. E o terminal, gente? O terminal pode ter vários problemas. O mais comum também, além do desgaste de pneu, é o volante que começa a trepidar e fazer aquele barulho. Você fazer um pequeno buraco e você sente a direção fazer aquele barulho, você sente no volante. Então, além de ter que, importantíssimo, né, você fazer o balanceamento, o alinhamento do carro, é bom você analisar. Pergunta como que está o pivô e o terminal de direção. Mas é muito importante compreender, gente. Vamos ver o que essas folgas podem acontecer. Então, mas tem algumas buchas, algumas peças que parecem com folga de terminal de direção e de pivô. Por exemplo, folga nas buchas na caixa de direção, o barulho é parecido com o do terminal, faz a mesma função que um terminal com desgaste, mas pode ser somente as buchas, tá, gente? O pivô com desgaste, ele dificulta a realização do alinhamento. Então vai alinhar o carro, não deu alinhamento, o pivô, se ele tiver com desgaste, se tiver com folga, essa folga vai interferir no alinhamento do carro. E os terminais com folga também, gente, quando falta freio, quando você for pisar no freio, ele pode causar a perda do controle. Então você pisa no freio com força e aí a direção, ela pode ter um giro, né? E pode dar perigo aos seus ocupantes, né? E aí tem outros componentes que são importantes. Agora, gente, o que é interessante? É fazer sempre a manutenção preventiva, porque não tem uma manutenção específica do pivô e do terminal. Isso ele vai tendo desgaste com o tempo. Mas o que mais acontece de ter o desgaste? É quando acontece o guarda-pós. Tem um guarda-pós e uma borracha que vai entre o eixo superior e de baixo, no meio do pivô e do terminal, que ela faz com que aquela graxa interna, ela se mantenha sempre lubrificada, aquele êmbolo. E aí quando aquela graxa, aquele terminalzinho, guarda-pós estoura, vai entrar sujeira, porque fica embaixo do carro, e vai contaminar. E com isso, a vida útil do pivô e do terminal, ele vai deteriorando. Agora, muita gente se pergunta, quando eu vou trocar um pivô ou terminal, eu tenho que trocar sempre os dois lados? Pessoal, nem sempre. Porque às vezes um terminal que teve esse corte na borracha, né, e teve um desgaste prematuro. E às vezes nem sempre os dois tragam junto. Mas com certeza quando um tem um desgaste, é bom que você observe que o segundo, a tendência é ter uma vida útil. Então vamos ficar atento. Troquei do lado esquerdo, se você fazer a manutenção, pede para verificar como está do outro lado. E quando que eu faço essa previsão, gente, essa revisão preventiva? A cada 10 mil quilômetros rodados. Sempre a cada 10 mil quilômetros, ou o manual do fabricante. Mas o que é mais interessante, a cada 10 mil quilômetros, fazer uma revisão na suspensão. E quando você for viajar, né, vai pegar a estrada, é bom você sempre analisar, né? Como que está a parte da suspensão do meu carro, fazer o alinhamento, o balanceamento e checar esses itens que são muito importantes, viu, Edson? Uma revisão preventiva, uma manutenção preventiva é sempre mais barato que a corretiva.
ouvintes da Rádio 7 Colinas. E Miguel, agora um detalhe importante aí pra gente tá passando também pro ouvinte, que vai fazer essa manutenção preventiva e vai observar esses itens que você mencionou, é fazer isso com antecedência antes de pegar a estrada, né, Miguel? Principalmente claro, porque vai viajar, fazer longa distância. Claro, se você vai pegar uma viagem longa, quanto antes você puder fazer essa manutenção preventiva, checar todos esses componentes, testar o carro, andar uma semana com o carro, verificou, tá tudo perfeito, estou numa pista reta, plana, o volante não vai para a esquerda nem direita, eu freiei, uma freada brusca, o carro parou no tempo correto, né? Ainda mais agora com o período de chuva, a tendência é que os carros sejam mais exigidos, né? Com o período de chuva. Você tem que ter uma visibilidade melhor, né? Trocando as palhetas sempre. E numa frenagem, né? O carro tem que responder com mais firmeza, mais rápido, tanto para você virar o volante, como uma freada brusca, o carro tem que parar, né? É fundamental, e muitas vezes aí com esse período de chuva, curvas, né? A gente vê aí o pessoal, para quem vai pegar a estrada, é um período que tá todo mundo apressado, né, Miguel? A gente sempre fala que programa a sua viagem, planeja a sua viagem para quem vai a passeio. Você tá na estrada naqueles horários que não são horários de pico, inclusive, para que você não seja ali, muitas vezes você possa seguir viagem tranquilo, né? Isso é o fundamental. E uma outra observação que eu queria fazer em relação ao que você falou, Miguel, porque desses itens que você mencionou, numa manutenção preventiva, a pessoa pode aí economizar bastante, né? Porque se quebra um item desse aí, além do risco de um acidente, mas pressupondo que a pessoa não se envolva em um acidente, mas se passa da hora de fazer essa preventiva num desses itens, num pivô, por exemplo, ele pode estragar mais um monte de coisas, né? E se daria pra gente trazer um parâmetro assim pro ouvinte, por exemplo, um pivô, se eu preciso trocar só ele, quanto fica? E, por exemplo, se eu precisar, o que ele pode estragar mais se eu rodar aí com ele um período sem fazer essa substituição no período certo, o Miguel? Perfeito, Edson. Nós falamos do curso de mecânica básica, noções de mecânica, e agora a pandemia está se esvairando, que vai fazer novamente esse treinamento. Nós mostramos um vídeo, um áudio, né? Uma troca, um pivô que estava com defeito, a pessoa não trocou. O pivô custa em torno de 60 a 100 reais, em torno disso, para você trocar em torno de 150 reais, trocar o pivô, ajustar a suspensão ou um terminal. E a pessoa não trocou, Edson, literalmente ele estava na cidade, né? A 60 por hora apenas a roda caiu a roda, ele bateu a frente do carro no meio fio, e aí estourou radiador, bandeja, teve que reformar o carro. Ele gastou em torno de 3 mil reais com o carro, né? Por falta de ter trocado um pivô da suspensão. Então ele fez uma avaria grande na suspensão, você tem uma noção, a roda praticamente foi parar no retrovisor, literalmente. A roda subiu, né? Então, às vezes por 150 reais você economizando, você não está economizando, você está gastando muito mais no futuro. Então, a gente sempre digo que a manutenção preventiva é mais importante por isso, né? Você evita problemas futuros, e principalmente uma roda cair, tá? Se for com a sua família, acontece num acidente, o pivô, se ele se soltar, ele pode realmente ser o pivô de um acidente, né, na estrada, né? Essa roda ser caída literalmente. Bom, Miguel, vamos reforçar o convite aí para quem ficou com dúvidas, é só passar na River. É só passar na River, na Avenida Coronel Joaquim de Oliveira Prata, né? Número 574 Autopeças, e no 630 River Auto Center. Você recebe a peça na sua casa e você pode agendar também essa manutenção preventiva, né? Com antecedência, né? E fazendo também o convite, você pode ligar no 2103-0800, esse telefone é telefone fixo, e também o WhatsApp. E um convite importante para você conhecer o presépio natalino da River Autopeças, né? Você que quer mostrar para o seu filho como que é um presépio, como que veio o nascimento de Cristo, né? Nós estaremos lá para mostrar para você o lindo presépio em comemoração ao nascimento do nosso grande mestre Jesus Cristo, que veio e mudou nossas vidas há 2000 anos atrás. Grande abraço para você, Miguel. Grande abraço, ouvir a Rádio 7 Colinas, uma quarta-feira maravilhosa para todos nós, e até semana que vem com mais dicas importantes para você, ouvintes da Rádio 7 Colinas. 7h34. 7 Colinas.